Olá, seja bem-vindo mais uma vez para mais um corte de cabelo, mais uma técnica dentro do método gráfico geométrico. E como eu sempre digo, seja nas lives ou aqui trabalhando com vocês, de forma mais técnica, passo a passo, esse é um cabelo que reflete bastante a realidade que vocês encontrarão dentro do salão de vocês. Ou seja, é uma cliente que tem uma troca muito grande de cabelo, tem muito cabelo curto, tem pouco volume no alto. E para trabalhar a técnica para este cabelo, respeitando o método gráfico geométrico, todas as divisões, nós vamos trabalhar uma técnica que é a técnica ponteária com o método gráfico geométrico. Então eu vou fazer todas as divisões normais que nós faríamos para o cabelo, só que eu vou trabalhar uma outra técnica em que a tesoura ela entra dentro da mecha. Eu não corto com a ponta da tesoura, nem de forma reta. A tesoura ela entra dentro da mecha, ou seja, uma técnica que pode ser trabalhada em todos os comprimentos de cabelo, inclusive no cabelo mais curto também. Então vamos lá? Primeiramente nós vamos fazer uma divisão para o alto. E só recapitulando mais uma vez, nosso ponto de equilíbrio aqui no alto, uma divisão para trás, em que nós temos a curvatura do pente fazendo esse movimento, e aí eu vou sair, pensando numa linha divisória, eu sairia daqui, e nós temos esse ponto de equilíbrio no alto, e nós vamos fazer esse movimento com o pente de forma a posicioná-lo, tá? Buscando a altura para poder fazer a divisão lateral. Quando eu tenho o ponto de equilíbrio lateral e eu tento achar a altura, ao curvar esse pente, eu já vou imediatamente no ponto onde as linhas elas estariam se cruzando, ou seja, esse ponto, quando o pente faz esse movimento aqui, é o ponto de equilíbrio. Então seria essa altura, né? Ou seja, eu estou levando o pente e a hora que o pente faz esse movimento, essa é a altura em que eu vou trabalhar a divisão. Então vamos lá? Com a prática, você passará a fazer isso de forma muito automática. Então nós temos uma linha para o alto, né, dividindo, como eu vou mostrar para vocês em seguida. E esta linha você pode, esse alto, aliás, você pode mantê-lo preso. Então nós temos esse movimento separando o alto da cabeça, que é onde eu vou buscar projetar volume para esse cabelo depois. A partir de agora, nós não fazemos mais divisão no cabelo. Essa é a única divisão, e para trabalharmos a técnica é a ponteária, numa tradução literal é pontas de ar. Eu vou desmanchar esse volume que nós temos nessa parte de nuca para nuca e lateral, porém sem desfiar este fio de cabelo. A tesoura será uma tesoura fio navalha, e eu coloco a tesoura dessa forma. Ela forma pequenos ângulos, né, na mecha de aproximadamente 75 graus. Você executa a técnica de forma bastante lenta no início, até adquirir a confiança e o treino, a habilidade necessária para poder executar a técnica com mais velocidade. Quanto mais transparentes forem as mechas, maior a possibilidade de acerto. Quanto mais largas forem as divisões, as mechas que você irá trabalhar, maior a possibilidade de erro. Eu mesmo gosto de trabalhar com mechas muito finas. Aqui
diferente do método, né, do gráfico geométrico, das outras formas de trabalhar dentro do método gráfico geométrico, em que nós buscamos deixar as divisões, ou trabalhar essas divisões no fio do cabelo, nas mechas, de forma, por exemplo, lateral, e aí você trabalha uma lateral, depois você trabalha outra. Aqui nós podemos trabalhar de forma mais aleatória, ou seja, você pode fazer do lado esquerdo, do lado direito, independente do modo como você queira atuar, porque o resultado será sempre o mesmo, desde que você respeite os comprimentos, o resultado será sempre o mesmo. É uma técnica que permite fazer correções naturalmente. E aqui fica muito visível, né? Por exemplo, eu estou fazendo um cross-check, como diz uma conhecida que a gente tem, Tabata na área, e nós vamos modelando toda a nuca sem precisar desfiar o fio do cabelo. Observem que a minha mão, inicialmente ela cria um ângulo, né, de 90 graus em relação à mecha também, e aí à medida que eu vou cortando, eu simplesmente, até de forma intuitiva, como se eu quisesse proteger o meu dedo, eu recuo a ponta do dedo para poder colocar a tesoura e trabalhar o corte naquele determinado ponto. Observem que a minha referência, minha mecha guia, é sempre a anterior, mas, por exemplo, eu estou do lado contrário, então eu consigo, com uma mecha transparente, essa mecha que eu estou cortando, eu consigo visualizar a minha mecha guia. Então trabalho de forma muito tranquila. E quando chegamos nesta lateral, até para mantermos, por exemplo, um aspecto mais alongado, aqui nós não posicionamos a mecha para trás, como costumeiramente fazemos dentro do método gráfico geométrico e dentro de algumas escolas, tá, de cabeleireiros de formação. Aqui nós vamos eu vou simplesmente respeitar o comprimento da minha mecha guia e posiciono a minha mão um pouco mais para trás, afastando, e aí quando começa a escapar, eu vou cortar esse fio, posicionando a tesoura totalmente dentro da mecha. Então nós começamos a definir, inclusive, comprimento para essa costeleta. Olhem, eu afasto a minha mão para alongar esse movimento aqui. Então aqui nós temos um ângulo maior, mas o meu comprimento final de corte ele se situa nessa parte superior. E vamos chegando às mechas finais dessas laterais, sempre repetindo a técnica. Isso vale para o outro lado, você só repete a técnica.
E aqui fica super visível o comprimento, a forma alongada como ficou esta lateral, o que dará. Aqui é possível visualizarmos a forma alongada como ficou essa lateral, porque dessa forma possibilitará à nossa cliente, por exemplo, fazer este movimento para trás, livrando toda a lateral do rosto e aí dando-lhe mais opções de uso para esse cabelo. Então nós conseguimos esse aspecto, por exemplo, de forma bem mais alongada, muito leve, porém sem termos desfiado esse fio de cabelo até o momento. Agora nós iremos trabalhar a outra lateral e vamos repetir a técnica desde a nuca, agora com a imagem, a posição da câmera invertida para vocês. Olhem que o movimento de forma lenta. O soltar e prender a mecha várias vezes não se caracteriza como um problema, é natural da execução da técnica. Assim como você passar as mechas várias vezes, fazendo a correção, é uma característica da técnica. E ela independe também, por exemplo, se você começa a cortar no meio da mecha e depois vai para a parte inferior da nuca, é algo que tem muito mais a ver com o desenvolvimento de cada um. Eu prefiro começar sempre trabalhando pela nuca, porque aí eu já vou modelando todo o cabelo. E vamos seguindo rumo à finalização da outra lateral. Observem que o ângulo da mecha em relação ao crânio é sempre de 90 graus. Resumindo, a técnica ela é muito simples, ela não exige demais. Os detalhes da técnica eles se concentram na entrada, a forma como eu ataco a mecha de cabelo com a tesoura. Observem, por exemplo, o movimento que nós já criamos para esta nuca. É de muita leveza, de muito movimento. Essa parte mais curta, absorvendo naturalmente o comprimento do alto, sem fazer nenhum tipo de divisão, ou seja, simplesmente modelando o cabelo. Você respeita um posicionamento em relação ao crânio, das mechas em relação ao crânio, e aí o resto é simplesmente esculpir o cabelo. A leveza ela fica toda por conta da técnica, a forma como a tesoura está entrando no fio do cabelo, na mecha de cabelo. É isso que proporciona essa leveza toda como aspecto final, como resultado final. Aqui eu já estou, mais uma vez, preservando o comprimento da lateral. Então, eu afasto a mão na primeira mecha, nas primeiras tesouradas da mecha, como eu vou fazer agora e mais uma vez mostrar para vocês. Tem que virar mais. E aí eu tenho o comprimento final aqui, eu vou afastar a minha mão e quando as mechas começam a cair, a minha mecha guia começa a cair, aí eu vou cortar. Esse movimento de curvar
a ponta do dedo, ele é muito instintivo. Você curva simplesmente para proteger o seu, como se você quisesse proteger o dedo. E mais uma vez eu posiciono a minha mão à frente. E para criar, por exemplo, esse ângulo, né, esse aspecto de lateral mais comprida, além de posicionar a minha mão de forma mais aberta, essa ponta do dedo aqui de forma mais aberta para iniciar o ataque à mecha com a tesoura, eu posiciono essa mecha formando um ângulo inverso. Então, observem, por exemplo, que eu vou trazer a mecha, trago a mecha um pouquinho para o alto, e aí eu já tenho essa forma extremamente alongada para as laterais. E vamos para a última mecha da lateral. E então nós temos esse aspecto visual já para a lateral, para outra lateral também. Ou seja, temos aqui um movimento que sai da parte anterior da nuca em direção à lateral, porém sem desfiarmos o fio do cabelo. E toda sorte de correções que eventualmente você possa fazer. Ele se restringe muito a fios que ficam mais soltos, e aí você trabalha esses fios, seja com navalhete, seja com a própria tesoura, mas a base que nós precisávamos, por exemplo, para esse corte de cabelo, para essa nuca, ela está pronta. E a partir de agora, você pode exercitar, por exemplo, a sua criatividade para acabamento de nuca. Aqui eu vou optar por trabalhar com uma navalhete, porque ela tem uma nuca que é alta, bastante alta, e aí nós temos essa linha de cabelo e uma nuca bastante alta aqui. Então vou trabalhar com a navalhete simplesmente para suavizar essa parte, onde ela tem mais cabelo, mantendo esse comprimento aqui do meio e tirando somente esses comprimentos, esses fios que ficam mais alongados, que eventualmente acabam passando nessas laterais. E para a outra lateral, de nuca, nós trabalhamos da mesma forma. E agora vamos partir para o alto, né, para fazer o alto. E aqui nós vamos misturar a técnica. Nós temos uma característica de trabalho que nós podemos continuar seguindo dentro da técnica ponteária. Vamos soltar todo esse cabelo, mas no começo eu falei que esse cabelo precisava de volume, porque ela tem uma troca bastante acentuada. Então eu preciso de movimento. E a técnica por si só, ela não é capaz de proporcionar esse movimento para o alto. Então eu vou picotar esse cabelo de diferentes formas, vai ficar muito visível para vocês. A tesoura vai entrar em vários comprimentos e eu vou trabalhar toda essa parte do alto, respeitando esse comprimento que nós tínhamos aqui. A hora em que eu for finalizar essa parte no alto, eu vou ter alguns comprimentos, e aí eu faço uma quase junção, né? Porque eu quero isso aqui um pouco mais compridinho, para ela simplesmente se sobrepor de uma forma bem sutil. O que eu vou fazer? Não há uma regra clara que você tenha que respeitar. Você pode começar da parte da nuca, você pode começar de ambas as laterais, você pode começar no alto, como eu vou fazer. A tesoura não fecha, ela fica desta forma, e eu vou simplesmente
cortar, picotar muito esse cabelo, porque eu já vou definindo o comprimento que eu quero para o alto, para essa parte no alto. Quando eu realizo esse picotado no fio do cabelo, eu estou criando vários comprimentos e dessa maneira eu já estarei projetando um volume para o alto. Os ângulos. Observem que eu vou sempre criar um ângulo de 90 graus aqui no alto. O ângulo de 90 graus é em relação à curvatura do crânio. Nós seguimos quase que de forma aleatória, picotando essa parte do alto. É possível, inclusive, cortar toda ela somente fazendo isto. Eu prefiro não fazê-lo totalmente, mas é possível fazer, dependendo da textura do cabelo, é possível fazer todo o corte no alto, simplesmente picotando o fio do cabelo. E aí nós temos essa situação, por exemplo, de sobreposição, mas já temos um fio muito fino que cai se sobrepondo à base de nuca que eu criei anteriormente. E aí a maneira de trabalhar, tá, pode ser voltarmos para a técnica ponteária, porque agora eu já tenho leveza, ou trabalhar com navalhete, diversificarmos, mudarmos ainda mais a forma de fazermos o acabamento. Aqui nós vamos voltar para a técnica ponteária, e aí trabalhando as mechas em 90 graus, sempre em relação ao crânio. Eu já obtive uma leveza para o alto com esse picotado para toda essa parte do alto. Aí eu finalizo usando a técnica e mantendo o estilo inicial, ou seja, usei uma outra técnica para me ajudar na confecção, na execução do corte, em busca de um resultado, mas mantive a minha linha de raciocínio inicial de execução dentro da técnica ponteária. E então nós vamos já visualizando, né, todo um movimento de cabelo ou de um corte de cabelo curto, porém já com muita leveza. E o movimento se segue em direção à lateral, sempre fazendo a mesma divisão, sempre respeitando o mesmo movimento de linha, em que eu posso, por exemplo, trazer todo esse cabelo para uma lateral e depois usá-lo na outra lateral, cortá-lo na outra lateral também. Então, já visualizamos uma lateral, um perfil em que nós temos uma nuca mais curta, porém não inclinamos nossa mão para trabalharmos essa nuca, e um alto que já se projeta com muito mais volume e de uma forma a caminhar
pode se chamar de pixies e etc. Mas para uma linha, dentro de uma linha de cabelo curto e dentro de uma das variantes da linha Chanel. Porque, na verdade, esse curto, ele é uma das variantes de Chanel. Você pode chamar de pixie, você pode usar qualquer um dos nomes, né, que o mercado lhe oferece para definir, por exemplo, o corte. Mas é uma variante de Chanel até pelo comprimento, pela base de nuca que nós criamos anteriormente. Aqui a divisão, de novo, eu projetei toda a lateral, todo o cabelo do alto para a minha lateral, faço uma linha de 90 graus, uma linha vertical, aliás, crio uma linha de 90 graus, um ângulo de 90 graus da mecha em relação ao crânio e sigo a execução naturalmente. Simplesmente projetando este volume para o alto. Quando eu projeto, por exemplo, toda a franja de forma lateral, nós acabamos alongando muito toda a franja e então temos um cabelo com muito movimento que dá a ela a possibilidade de usar para ambas as laterais, sem que eu tenha feito algum tipo de movimento ou de divisão específico para essa franja. E para finalizarmos, a diferença de comprimento ela é mínima, né? Que eu tenho, como eu trabalhei as mechas em ambos os sentidos, você sobra ali apenas uma pequena diferença no meio entre a junção de uma lateral com a outra. E você simplesmente acerta essa diferença de comprimento, que pode ser feita com a ponta da tesoura, pode ser feita com navalete, depende só da preferência e habilidade do profissional. É isso. Uma técnica extremamente fácil de ser trabalhada, que devidamente treinada, respeitando o método gráfico geométrico, mas a técnica ponteária devidamente treinada, você pode trabalhar em qualquer comprimento de cabelo. Eu vou secar esse cabelo e você já verá em seguida esse cabelo arrumadinho. Pode desligar isso aqui? Pode desligar um pouquinho.